É, sim. Então, semana passada a gente viu, né, que nós temos vários heróis na palavra de Deus, mas a gente viu que a gente tem um super-herói que não está só na palavra dele, né, que ele trouxe essa palavra para nós, mas ele está conosco sempre, né, que é o Senhor Jesus, porque ele nos salvou e também salvou todo o mundo que crê nele. Então, todos aqueles que crêem nele são salvos. Então, ele é um super-herói. Então, hoje a gente vai continuar falando um pouquinho, uma outra história de um outro herói que tem na Bíblia. Mas a gente quer contar essa história para as crianças porque esse herói, né, ele fala muito para a gente, né, para todos nós, do que é a gente estar sempre obediente a Deus e que vale a pena a gente ser obediente a Deus. E o que acontece quando a gente não é obediente também, né? A gente vai falar de quem é esse herói, Dal? Hoje a gente vai falar um pouquinho de Sansão. Sansão, tá certo? Wesley, se você quiser fazer algum comentário, quando eu estiver aqui falando, viu? Você pode ficar à vontade. Então, vamos lá, vamos conversar aqui agora, né? Sansão, vocês já ouviram falar de Sansão? Que Sansão era um homem cheio de força? Ele era cheio de força, mas ele não era musculoso, viu? Vocês sabiam disso? Que Sansão era um homem forte, mas ele não era assim musculoso igual a mim? Assim, músculo assim grandão? Ele não era não, viu? Ninguém sabia de onde vinha essa força dele. Ele era um homem normal. Mas vamos começar aqui. O anjo do Senhor foi até o povo de Israel e falou com uma mulher que era casada. Porém, essa mulher era estéril. Você sabe dizer o que é uma mulher estéril? Uma mulher estéril é que não pode ter filhos. Mas o anjo do Senhor foi até essa mulher e disse a ela que ela ia ter um filho e que ela também, durante a gestação dela, ela não bebesse vinho, nem bebida forte e nem podia comer nada imundo. Isso mesmo, Wesley? É isso mesmo, Dal. Essa aí era uma mulher do povo de Israel. A gente tem que lembrar, viu, Dal, que nessa época aí, o povo de Israel, eles estavam sendo dominados pelos filisteus, que era um povo inimigo de Deus, inimigo do povo de Israel, e eles estavam dominando o povo de Israel. E Deus aí, ele levantava ou chamava alguém do povo para ser juiz, que é um tipo de herói que vai tentar livrar o povo da opressão do inimigo. Então, o anjo de Deus aí foi falar com essa mulher, né, que era estéril, do povo de Israel, dizendo a ela que ela ia ter um filho. É isso aí, Dal. Pronto, certo. E o anjo disse à mulher que ela não deveria beber vinho, nem bebida forte, nem comer nada imundo. Certo? E aí, depois de um tempo, ela teve o filho. Ela teve o filho e botou o nome do filho de Sansão. Chamou ele de Sansão. Ele aí foi crescendo. Oi? Dal, Pode falar, teve Wesley. teve mais uma coisinha também que o anjo falou para ela. Oi, pronto. O anjo disse a ela que a criança que ia nascer, o menino que ia nascer, não podia cortar o cabelo dele. Isso aí. Isso. Bem lembrado, Wesley. Então, aí, o anjo falou para ela também que a criança, quando nascesse, ela não podia cortar o cabelo. Nunca deveria cortar o cabelo dele. Por que será isso, hein?
Por que será? Vamos ver, viu? Vamos ver. Aí ela teve o filho, aí ela chamou o filho dela de Sansão. Aí ela deixou o cabelo de Sansão crescer, ele foi crescendo também junto. Aí Sansão foi ficando homem, aí quando ele chegou na fase adulta, ele, junto com os pais, estava indo para uma cidade, estava descendo para uma cidade, e de repente, o que foi que aconteceu? Um leão saiu no meio do mato para atacar ele. Eu vou botar a apresentação aqui, vocês vão ver aqui ele pegando o leão e matando o leão. Vamos lá, hein? Oi? As crianças lembram que na história passada tinha também um leão? Vocês lembram, crianças? Sim. Sim. Quem foi que matou o leão na história passada? Davi. E nessa história também vai ter leão, de novo. Olha o leão aí. E quem é esse que está pegando o leão assim? Quem é que sabe dizer? Sansão. Esse aqui. Sansão. Sansão, aí agora. Estão vendo aí? Muito obrigado, a minha assistente aqui está me ajudando, viu? Ó, quando Sansão estava descendo com os pais dele para ir para uma cidade, aí saiu do mato assim, saiu de um lugar, um leão forte, aí atacou Sansão, mas só que Sansão conseguiu pegar ele e matar ele. Mas como foi que Sansão conseguiu matar? Se ele era um homem fraco, comum. Ô Wesley, me explica esse negócio aí. De onde foi que apareceu essa força, Wesley? A gente fica pensando que Sansão era um homem musculoso, mas ele era um homem normal, né? Era um homem normal, e quando o leão atacou, o Espírito de Deus, né, deu poder a Sansão, uma força incrível, uma força que nenhum homem tem. Então, veio do Espírito de Deus, que veio sobre Sansão, e aí deu essa força a ele aí, para ele matar o leão. Olha, então quer dizer, Wesley, que na hora que o leão veio atacar ele, o Espírito de Deus tomou ele, encheu ele, deu poder para ele, ele pegou o leão e matou. Foi isso? Isso aí. Tá vendo? Então agora eu vou fazer uma pergunta. Vamos ver quem é que vai me responder direitinho aí. Quem é poderoso, então? É Deus que dá o poder ou é Sansão? Deus que dá o poder. É. Deus. É Deus, então poderoso é Deus, como a gente cantou aqui, a gente ouviu o hinozinho nesse instante, não foi? Poderoso é nosso Deus. Então, quando a gente está forte, é porque Deus está deixando a gente forte, porque a gente é fraco. A gente é fraquinho. Tá vendo? É por isso que a gente tem que depender de Deus para tudo. Por isso que a gente tem que orar. Não é isso mesmo, Wesley? A gente tem que ler a Bíblia, porque aí é Deus cuidando da gente. Não é isso mesmo, Wesley? É isso, né? Deus vai sempre nos fortalecer quando a gente está sendo obediente a Ele. Vocês lembram que a gente falou que no início que o anjo de Deus falou para a mãe de Sansão que não era para passar navalha, ou seja, cortar o cabelo dele, ficar igual o meu assim, ó, carequinha. Não podia ficar assim, careca igual a mim. Tinha que ter o cabelo grande. Então, o anjo de Deus falou para ela isso. Então, você vê aí que Sansão está com cabelo grande aí, tá vendo? Então, isso quer dizer que ele estava sendo obediente àquilo que Deus tinha mandado a ele. De ele ser um chamado assim, nazireu. Sabe o que é um nazireu? Um nazireu é uma pessoa que é consagrada para fazer o serviço de Deus. Certo? Então, se ele estava sendo obediente, quando surgiu o perigo, surgiu o inimigo querendo atacar, então Deus deu poder a ele para vencer o inimigo aí, que era o leão. Nesse caso aí é o leão, depois a gente vai ver outros inimigos. Então, precisa ser obediente. Como é para a gente hoje,
para nós hoje é a gente ser obediente a Deus, a gente conhecer o que é a vontade dele, que é através das historinhas, da palavra de Deus, e aí a gente ser obediente. Então, Deus, por exemplo, crianças, Deus manda as crianças serem obedientes aos pais. Então, quando você é obediente a seu pai, sua mãe, Deus, né, vai estar lhe dando uma paz, uma alegria, e vocês vão poder estar sempre forte na presença do Senhor, porque você está sendo obediente a Deus, sendo obediente a seus pais. Então, quando o papai e mamãe falam, vocês obedecem, vocês fazem o que eles estão mandando, então vocês vão crescer as crianças fortes, com as crianças sábias, inteligentes, na presença do Senhor. E Deus vai ficar muito feliz com vocês e vai ajudar no seu caminho a que tudo vá bem. É isso aí, Dal. Vamos continuar a historinha agora. Muito bom, Wesley. Sempre lembrando disso, viu? Que Deus é bom e Ele quer que a gente obedeça a Ele. Tá certo? Porque se a gente desobedecer, Ele fica triste e a gente também vai ficar triste. Porque quem é que nos fortalece? Quem é que nos dá força? Deus. Deus. E se Deus ficar triste, Ele não vai nos dar força. E aí a gente vai ficar fraco e vai ficar triste também. Então a gente tem que obedecer, como o titio Wesley está falando aí, tá certo? Titio Wesley falou que tinha mais inimigos, viu? De Sansão, viu? Deixa eu ver aqui agora. Deixa eu ver qual é esse inimigo. Olha. E não é um só não, viu? Vamos ver quantos são aí. Vamos ver se dá para contar. Dá para contar aí? Não. Alguém conseguiu contar já? Não. Não. Todo mundo aí, inimigo de Sansão. Eu tô com mais de 1.000. Oi? 1 milhão. Não, Mais de menino. 1.000. É isso mesmo, Isabel? Tem mais de 1.000 aí? Uhum. 1 milhão. Poxa. Pensei. Ó. É o quê, Thalita? Tem 100 mil. Oxe! Ó, Sansão tinha um grande inimigo, viu? Lembra quem? Que tem uma pessoa também que tem um inimigo, mas tem vários outros inimigos também. Deixar para titio Wesley contar isso aí, viu? Tem uma pessoa que é cheia de inimigo. Diz aí, Wesley, quem é? A gente conhece, sim, né? A gente sabe sempre que quando a gente tem um herói, que a gente estava contando na semana passada, o herói não tem sempre os inimigos dele? Tem. E o herói sempre derrota o inimigo, né? Porque é o herói e ele vence. E o nosso super-herói também, o Senhor Jesus, ele tem muitos inimigos, né? O mundo, e tem também lá no céu, né? Aí nos ares, né? No céu, não, nos ares, que é o Satanás, ele é o inimigo, né, do Senhor Jesus, nosso super-herói. E com ele tem um monte de soldados que servem a ele, que a gente chama de demônios e anjos do mal. Esses soldados aí de Satanás, eles ficam lutando e querem vencer o nosso super-herói, o Senhor Jesus. E eles tentaram, mas só que eles foram derrotados, todos. É na mesma coisa aí que essa história aí que a gente tá vendo aí, ó. Essa batalha aí, muitos inimigos, e eles estavam indo, sabe, contra quem? Contra Sansão. O tal Sansão conseguiu ganhar desses inimigos todos aí? Eu acho que não, viu? É muita gente para ele conseguir ganhar. É muita gente, viu?
Eu contei, aí tinha uns 1.000. Eu consigo contar mais ou menos, aí tinha uns 1.000, viu? 1.000 homens. 1.000 homens, assim, tudo fortão, tudo lutando contra ele. Agora, Wesley, acho que ele conseguiu ganhar, mas não porque ele era forte, não, viu? De novo, Deus ajudou ele, viu? Foi? Mas eu tô vendo que os inimigos tinham espada, tinha escudo, e eles tinham várias armas. Então, como é que Sansão ia conseguir ganhar para eles? Não dá para ganhar, Dal. Deixa eu ver aqui o que foi que Sansão usou. Oh, que é isso aí? Isso é uma queixada de jumento? Wesley, o que é isso aí, Wesley? Eu não sei. As crianças, isso aqui é uma espada que Sansão está usando? Não. É uma espada, criança? Não? E o que É é isso aí? Um osso? Ah, é um osso, Dal. O Dal é um osso, isso aí. Ah, isso é um osso, né? É um Esse osso osso de é algum onde? Tá parecendo de uma mandíbula, assim, de jumento, assim, a parte assim que o jumento fica mastigando, a parte da boca do jumento. Aí é o osso dessa parte aí, é? Ah, então quer dizer que na semana passada, Davi usou... Como era o nome daquilo, Wesley? Que Davi usou para matar o gigante? Só vou responder. Aí, tá vendo, Dal? As crianças sabem, foi uma funda. Uma funda. É, a gente já viu um estilingue, um badog, né? Deixa eu ligar minha câmerazinha aqui. Esquecendo. Ó, vai jogar assim a pedra longe. Aí Davi, na semana passada, ele usou uma funda, não foi? Para matar o gigante. Agora aí, Sansão tem um monte de inimigo. Não são gigantes não, mas é um monte de homens. São 1.000 homens aí. E Sansão tá usando o quê? Um pedaço de osso para matar todo mundo. Será que ele consegue? Hein, Bebel? Não entendi direito, só um pedacinho. Hein? Fala aí de novo. Não entendi direito, só um pedacinho. Só um pedacinho. Será que Sansão consegue vencer esse monte de homens aí só com esse pedacinho de osso? Sim. Sim. Consegue ou não consegue? Não. Não? Porque os homens tá cheio de espada, né? Lança, tá com escudo, um monte de homem. Ó, ó pra isso, ó. Ó pra aqui quantos homens. Todo mundo ali em cima de Davi, ou em cima de Sansão, querendo matar ele, e ele só com um pedaço de osso na mão. Olha pra aí. Coitado de Sansão. Mas sabe o que foi que aconteceu? Eu não vou contar não, vou deixar para tio Wesley. Tio Wesley diz aí o que foi que aconteceu. Ah, Sansão pegou essa queixada do jumento aí, esse osso, e ele conseguiu derrotar todos os inimigos. Todos esses inimigos aí, Sansão conseguiu derrotar. Mas, de novo, por que ele conseguiu derrotar? Da mesma forma que ele conseguiu derrotar o leão. O que foi que aconteceu lá que ele conseguiu derrotar o leão? Que eu falei. Vocês lembram, crianças? Hein? Quem deu a força a Sansão? Deus. Isso. O Espírito de Deus. Isso. O Espírito de Deus veio sobre Sansão e ele ficou muito forte, mais forte do que todos aqueles homens, e conseguiu derrotá-los, todos. Todos esses aí eram inimigos de Deus, viu? E do povo de Deus. Eles eram inimigos. Eles queriam derrotar o povo de Deus, mas Sansão sozinho conseguiu derrotar eles. E foi assim que Sansão de novo conseguiu vencer, pelo poder de Deus. Tá vendo como Deus é forte?
Deus é forte quando ele quer que outra pessoa fique forte, ele dá o poder, aí a pessoa fica forte também e ninguém pode derrotar. Vocês querem que Deus cuide de vocês, assim, dando poder para vocês derrotarem o inimigo? Vocês querem isso? Derrotar o inimigo? Sim. Isso. E só tem um jeito. Como é que a gente derrota o inimigo, hein? O inimigo quer que a gente vá para o lago de fogo, vá para o inferno. O inimigo quer que a gente se dê mal. Mas como é que a gente vai poder derrotar esse inimigo? Quem sabe dizer? Com a ajuda de Deus. Oi? Com a ajuda de Deus. Isso. Mas como é que a gente vai fazer? Deus vai ajudar a gente, mas como é que a gente tem que fazer? Crendo A nele. gente tem fé e não ter medo. Isso, a gente crê no Senhor Jesus. É. Crê no Senhor Tá Jesus. falando isso aí. Isso aí, viu? Quando a gente crê no Senhor Jesus, a gente derrota o inimigo. Mas não porque a gente derrotou, mas porque o Senhor Jesus na cruz já tinha derrotado ele. Aí quando a gente crê no Senhor Jesus, a gente fica amigo do Senhor Jesus, fica do lado dele, e aí pronto. A gente derrota também esse inimigo que é Satanás. E todos os aliados dele, todo aquele que fica com Satanás. Viu? Então assim, a gente tem que se apegar a Deus. Sempre quando tiver alguma coisa, a gente estiver precisando de algo, a gente vai e faz o quê? Ora a Deus e fala com ele. Se alguém estiver precisando de uma ajuda, se estiver triste, quando a gente quer, assim, ficar bem no estudo, a gente quer ganhar aquele brinquedinho que a gente gosta, a gente tem que pedir a Deus. Pedir ao Senhor Jesus. Que aí, se for da vontade dele, ele vai dar. Porque ele sempre sabe o que é melhor pra gente. Tá certo? Então, Esther, cadê? Ela chegou com José Raimundo. Pera aí, chegou mais um aqui. Esther tá aqui também com a gente. Boa noite, Esther. Boa noite. Boa noite, Esther. E Boa José noite. Raimundo aí, como tá? Saúde. Eu tô bem. Tá bem? E José Raimundo? Ele também tá bem. Que bom, viu? Mas você sabe por que você tá bem, porque José Raimundo tá bem? Ah, um só homem derrota meio. É. É, pelo Senhor Jesus. Pelo Senhor Jesus, é isso. É por isso que vocês estão bem, viu? E também, vocês estão bem não só para agora, mas para sempre. Viu? Todo mundo vai estar no céu com o Senhor Jesus para sempre. Só felicidade, só alegria. Todo mundo gosta de ser feliz? Sim. Quem é que gosta de ser feliz? Eu. 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 Isso mesmo. Só quem pode dar essa felicidade para a gente é uma pessoa. Eu. Jesus Cristo. Tá certo? E agora vamos ver mais uma coisa aqui com Sansão. Deixa eu ver aqui. Ih, vi um negócio aí interessante, viu? Deixa eu ver aqui. Ó, depois que Sansão derrotou esse bocado de homem aqui que vocês estão vendo, ele foi para uma cidade. Aí lá na cidade, outros homens também, que era contra ele, inimigo dele, quis matar ele. Sabe o que foi que fizeram? Trancaram a porta da cidade para ele não sair. Trancaram a porta grandona, assim, aí pegaram, aí, fechei ele aí dentro, a gente vai matar ele, ficar esperando ele aqui. É um portão, Dal, um portão gigante. Aí, e o que foi que aconteceu, Wesley? Os homens, ele entrou nessa cidade, a cidade tinha muros bem altos, cercando toda a cidade, e tinha
portas grandes, portões pesados, bem pesado, que precisava de mais de um homem para fechar o portão, ou para abrir, tinha que precisar de mais de um homem para abrir o portão. E eles fizeram isso, souberam que Sansão estava lá dentro, e aí trancaram os portões para Sansão não fugir da cidade. Aí, sabe o que foi que Sansão fez, crianças? O que você acha que Sansão fez? Será que ele mandou fazer uma chave e foi lá e abriu o portão? Será que foi isso? Quem acha que foi isso? Vocês acham que não, é? Tá todo mundo pensando. Teria que ser uma chave gigante, né? Uma chave bem grande. Não? Ah, eles não iam deixar Sansão abrir a porta tão facilmente assim. Eles trancaram bem, eles colocavam uns troncos de árvore grande para fechar as portas e ninguém conseguia abrir. Só podia tirar mais de um homem carregando para destrancar a porta. E Sansão, né? De novo, Sansão pegou e arrancou as portas, botou nas costas as portas e foi embora, levando as portas do muro da cidade. E aí, o que é que acontece quando arranca as portas do muro? Se você ficar sem porta na sua casa, o que é que vai acontecer? Hein? Vai entrar alguém na sua casa? Pode vir um ladrão, não é verdade? Pode vir um ladrão entrar na sua casa, alguém que vai querer fazer mal. Por isso que a gente tem porta em casa, a gente fechar e ficar protegido dentro de casa. Então, Sansão pegou, como eles queriam, os inimigos de Sansão queriam pegar ele, e trancaram ele dentro dos muros da cidade, ele arrancou os portões, botou nas costas e foi embora, e deixou a cidade desprotegida, sem os portões. Aí, ó, Sansão carregando os portões bem pesado. Esses portões aí precisava de mais de um homem para poder carregar, uns 10 homens aí. Eu acho que 10. Vocês acham que quantos homens podiam carregar aí esse portão, crianças? Acho que tem. 100? Ah, Acho que sim. 14. é? Pois é. Sansão carregou sozinho. E não foi um portão só, não. Ó. Foi mais de um. Ele carregou sozinho. E como é que Sansão fez isso? De novo, a pergunta que não quer calar, Dal. Essa pergunta que não quer calar, de novo para as crianças. Como Sansão, que era um homem normal, magrinho, assim como eu, fraco, como é que Sansão conseguiu carregar um portão desse tão pesado? E aí, crianças? Deus. Com a força de Deus. Com a Isso. força de Deus. Muito bem. Deus deu força a ele. Isso. Deus deu força ali. De novo, o Espírito de Deus veio sobre Sansão e ele, com a força de Deus, conseguiu arrancar os portões, carregar e ir embora, fugir da cidade. Tá vendo aí? É sempre com a força de Deus. A gente só pode fazer tudo na nossa vida, a gente precisa da força de Deus. Até para vocês, criancinhas. Para estudar, para brincar, para ser obediente a papai e mamãe. Tudo a gente precisa de Deus estar nos fortalecendo, né? O tio Dal falou aí, ó, a gente vai ser feliz e vamos ter paz e alegria se a gente tiver aqui, porque a força de Deus. Então, aí mais uma vez Sansão aí, com a força de Deus, conseguiu escapar, dessa vez ele conseguiu escapar do inimigo dele, que queria matar ele, mas ele conseguiu fugir carregando os portões muito pesados. E aí, Dal, tem mais coisas que Sansão fez? Teve outras coisas aí que Sansão fez, mas a gente não vai falar tudo não, senão a gente vai ficar até amanhã de manhã. Ah, então tá. Então, ó, teve muitas coisas que Sansão fez. Então, a gente vai já agora, vamos dar um pulinho, né, Dal? Um pulinho pro final, tá bom?
Certo? Então, é o seguinte, Sansão, você viu aí que Sansão conseguiu matar os inimigos, conseguiu escapar dos inimigos, tudo com Deus dando força a ele, dando muita força para ele fazer essas coisas. E as pessoas olhavam assim, de onde vem essa força desse homem? Porque quando olhavam para ele, eles não viam que era um homem fortão, musculoso, igual a Hulk. Lembra de Hulk? Né? Você já viu falar de Hulk, aquele verde? Então, Hulk é todo musculoso, forte, grande. Mas Sansão não era assim, não, viu? Sansão não era assim, não. Sansão era um homem normal. Era um homem normal. Mas a força dele vinha de Deus. E os inimigos dele ficavam impressionados, dizendo: da onde vem a força de Sansão? De onde vem a força desse homem? Nós temos que descobrir de onde vem a força desse homem para a gente poder derrotar ele. Aí sabe o que foi que aconteceu? Sansão, ele gostou de uma mulher. Né? Ele ficou apaixonado e queria namorar com aquela mulher. Queria ficar com ela, porque ele gostou muito dela. Mas só que essa mulher era lá do povo dos filisteus, que era inimigo de Sansão. Ela era do povo que era inimigo de Deus, inimigo de Sansão e do povo de Israel, que era o povo de Sansão. Como é o mesmo nome dessa mulher, Dal? Alguma criança sabe o nome dela? Dalila. Ah, Dalila. Foi... Dalila. Muito bem. Thalita falou logo aqui, né? Dalila. Então, Dalila era uma mulher muito bonita e Sansão gostou dela e queria ficar com ela. Só que, né? Deus tinha mandado ao povo de Israel, o povo dele, que eles só podiam casar e namorar e casar com as mulheres do povo de Deus, que é do povo de Israel, e não com as mulheres do inimigo. Não podia casar com a mulher do inimigo. Mas Sansão, ele quis, porque quis namorar com Dalila. E ele foi ficar com Dalila. Então, os inimigos de Sansão, o povo filisteu, foi lá conversar com Dalila e disse a Dalila assim: Dalila, você tem que descobrir de onde vem a força de Sansão para a gente derrotar ele. Aí falou com Dalila. E Dalila foi lá e falou com Sansão e perguntou a Sansão: Sansão, de onde vem essa sua força? Porque você é tão magrinho, tão normal. E de onde é que vem essa força? Aí Sansão disse: a minha força... Aí você tem que lembrar. Vou lembrar só de uma. Ele disse: a minha força vem aqui dos meus cabelos, das minhas madeixas. Se você pegar e fazer umas trancinhas no meu cabelo, com uns fios de lã, vai fazer umas madeixas. Sabe aqueles tipo, aqueles dread de jamaicano? Fazer isso, né? Tipo aquelas... É dread, né, que chama? Que as mulheres até fazem hoje, com aqueles fios coloridos. Se você fizer isso, eu vou ficar fraco. Aí Dalila foi, deu bastante vinho para Sansão, ele tomou e aí foi dormir. Ela foi lá e começou a fazer um bocado de trança no cabelo de Sansão. E aí, quando ela terminou de fazer a trança, aí chamou os homens para prender Sansão, os filisteus. Aí, quando os filisteus chegaram, Dalila falou: lá vem os inimigos, Sansão. Aí Sansão acordou e derrotou eles todos. Aí ela ficou chorando, dizendo: mas Sansão, você me disse que se eu fizesse essas tranças no seu cabelo, você ia ficar fraco e você continua forte. Aí Sansão, como gostava muito de Dalila, Dalila ficou falando as palavras bonitas para ele, dando beijinho nele, e alisava o cabelinho dele, e botava ele no colo aqui, e ficava fazendo carinho em Sansão, e Sansão ficou todo molenga por Dalila, né? Aí Sansão pegou e disse a Dalila que se cortasse o cabelo dele, lembra a criança que lá do início da história,
quando o anjo de Deus veio e falou com a mãe dele, foi que o anjo de Deus disse para a mãe de Sansão que não era para fazer no cabelo dele. O que foi? Quem lembra? Lá no início da Cortar o história. cabelo. Cabelo. Isso. Então, não podia cortar. Cortar É. o cabelo. Isso, Isabel. Não podia cortar o cabelo. Então, Deus tinha falado para a mãe dela, para a mãe de Sansão, e Sansão sabia disso. Ele cresceu sem cortar o cabelo, porque Deus tinha dito a ele que não era para ele cortar o cabelo, porque ele agora é um nazireu de Deus, ou seja, um homem consagrado, separado para servir a Deus. E a forma de demonstrar isso era com cabelo grande, né? Ele ia ter que ser obediente nisso. E aí Sansão foi e falou para Dalila, se cortasse o cabelo, ele ia ficar fraco. E por que ele ia ficar fraco se cortasse o cabelo? Eu estou com meu cabelo cortado aqui, mas eu não sou fraco por causa disso, não, viu? Eu sou fraco porque eu sou fraquinho mesmo. Às vezes eu como pouco, às vezes eu não corro, eu não malho, aí eu sou fraco. Mas não é por causa disso, não. Então, por que Sansão ficou fraco quando cortou o cabelo? Foi porque cortou o cabelo mesmo? Ou foi porque Deus tinha dito a ele que não era para cortar o cabelo e ele cortou? Porque Opa. Deus falou pra ele que pra não cortar o cabelo. Então, se Deus tinha dito a ele para não cortar o cabelo, ele cortou, ele foi obediente ou foi desobediente a Deus? Obediente. Desobediente. Ah, exatamente. Exatamente. Então, quando ele deixou cortar o cabelo, ele foi desobediente a Deus. Lembra que lá no início da história, o anjo de Deus falou para a mãe dele que não era para cortar o cabelo. Quando chega agora, com Dalila, ele pega e fala para Dalila que era para cortar o cabelo dele. Então, quando a gente é desobediente a Deus, né, a gente vai ficar fraco. O tio Dal falou aí, né, mas antes aí, se a gente é desobediente, Deus fica triste com a gente, e aí Deus não vai ficar próximo da gente, a gente vai ficar longe de Deus, e aí a gente vai ficar fraco. E foi isso que aconteceu com Sansão. Como ele foi desobediente e cortou o cabelo, Deus, a gente chama assim, perdeu a comunhão. O que é comunhão? É Deus estar perto. Deus está perto cuidando de você. Então, se eu sou desobediente, eu estou dizendo assim, eu não quero Deus perto de mim, porque eu não vou fazer o que ele está me pedindo. Então, Sansão fez isso. Quando ele disse para Dalila para cortar o cabelo. Aí foi que Dalila fez, de novo, deu a ele vinho, ele tomou vinho, ficou com sono, dormiu, Dalila foi lá, pegou, cortou o cabelo de Sansão todo. Aí Sansão ficou assim, igual a mim, careca. Aí Sansão ficou igual a mim também, ficou o quê? Fortão? Sansão ficou forte? Não. Ficou fraco. Não. Isso, ele ficou fraco porque desobedeceu a Deus. E aí Dalila gritou, Sansão, Sansão, vê os inimigos, e veio os homens para prender Sansão. Sansão se levantou, achando que estava forte, mas foi derrotado. Os homens pegaram Sansão, prenderam Sansão, amarraram Sansão e fizeram uma coisa terrível com Sansão. Sabe o que eles fizeram com Sansão? Eles furaram os olhos, furou os olhos de Sansão, Sansão não conseguia ver mais nada, Sansão ficou cego, porque eles queriam que Sansão ficasse sob o domínio deles. Sansão agora não podia fazer, não conseguia enxergar, não tinha força, foi amarrado e virou um escravo dos filisteus. Aí tudo que os filisteus mandavam ele fazer, ele tinha que fazer. Carregar para lá as coisas, trazer, empurrar o moinho, fazer tudo que eles mandavam, sem conseguir ver nada. Ficou cego. Crianças,
Quando a gente desobedece a Deus, a gente também fica cego. A gente não consegue enxergar o que é bom. O que é bom, a gente não vai conseguir enxergar, porque a gente está desobedecendo a Deus. Então, quando a gente desobedece a Deus, a gente vai ficar nas trevas, né? Por quê? Porque tudo que é fora da vontade de Deus, daquilo que Deus quer, é trevas. Então, é como se fosse assim. Se a gente desobedece, a gente não vai enxergar o bom, o que é agradável, certo? Se a gente não obedece a Deus. Mas se a gente obedece a Deus, Deus vai nos mostrar as coisas boas, a gente vai conseguir enxergar e ver que o que é mal, a gente deve deixar de lado, não deve seguir. Então, por isso que na história de Sansão, os filisteus furaram os olhos dele, ele ficou cego. Olha o resultado de desobedecer a Deus, ficou fraco, foi derrotado pelos inimigos, ficou cego e ficou escravo do inimigo. Que situação triste. E aí, Dal, como é que vai terminar essa história aí agora de Sansão? Sansão perdeu a força. Tá vendo que coisa triste aconteceu com Sansão? Tudo por causa de desobediência. Alguém aí queria ficar cego? Eu não. Alguém aí gostaria de ficar cego? Eu não. Não, né? Não. Não ia mais poder ver praia, Não. Não. tá vendo? Não ia poder mais ver um parque, não ia poder mais ver um brinquedinho que gosta, não ia poder ver mamãe, papai. Ia ficar assim, do jeito como o Wesley falou. Escuro, tudo escuro, não ia ver nada, ó. Não ia ver nada. Mas foi o que aconteceu com Sansão. Ele desobedeceu, como o titio Wesley falou, e aí ele teve que sofrer por causa da desobediência dele. Ó, furaram os olhos dele, ele ficou cego, prenderam ele, aí levou ele para um lugar, viu, tio Wesley? Levaram o Sansão para um lugar e fizeram uma festa. Aí pegaram o Sansão, ele assim, cego, estava conseguindo ver nada. Tinha que gente ficar levando ele. Aí colocaram ele perto de duas colunas que segura a casa, assim, ó, as colunas. Botaram ele ali, sabe para quê? Para ficar zombando dele. Para ficarem tirando sarro dele, ó, dando risada da cara dele. Aí. Ele era forte, agora está fraco. Era esse homem aí que fazia tudo isso. Aí eles queriam, sabe, brincar ainda também com Sansão. Sabe o que é brincar? Eles eram maldosos e estavam fazendo tudo aquilo ali porque eles eram inimigos de Sansão. Mas o que foi que aconteceu? Boa noite, Nilson. Boa noite aí. Quem chegou aí também, viu? Erenilson, é Ana Croc, né? Também. A Adriana tá aí. Não esquecemos de vocês, não, viu? Viu? Certo? Então, vamos resumir aqui. Como é seu nome? Eu tô vendo aí Ana Croc. É mesmo? É Ana Clara. Ah, é Ana Clara, é? Vou botar aqui, Ana Clara. Duas Ana Clara. Ana Clara. Como é o nome da mamãe ou do papai? O nome da minha mãe é Poliana e do meu pai é Kleber. Poliana e Kleber. Quem mais que tá aí? A Adriana, já sei que tá aí, com a Erenilza. Tem mais alguém aí que eu não vi? Acho que não, né? O Elton. O Elton tá aí também. O Elton. Tá com quem, o Elton? Ou tá com a criancinha chamada Lana? É com ela mesmo. É com ela, é? Mas não diz os aninhos dela, não, viu? Você não, viu? Ah, ok. Ela é só um pouquinho mais velha que eu. O tamanho é criança.
Ó, Alana. Depois você conversa com ele, Alana. Ela deu uma saidinha aqui, é por isso que eu tô falando. Então, vamos lá, viu? Então, prenderam Sansão, deixou ele cego, levaram ele para um lugar assim grande, onde iam fazer uma festa, ia botar ele ali na frente de todo mundo, para o pessoal ficar escarnecendo dele, ficar gozando da cara dele. Mas só que pegaram ele, colocaram ele perto de duas colunas que seguravam assim a casa. Aquelas duas colunas ali, se tivesse alguma coisa com aquelas colunas, caía a casa toda e todo mundo que estava ali ia sofrer muito, ia acabar morrendo. E aí, Wesley, o que foi que aconteceu aí daí diante? Crianças, quem foi que fez isso com Sansão? Foi os amigos dele? Foi os amigos de Sansão que fez isso com ele? Não. Ou foi, Não, quem foi que fez isso? Inimigo. Os inimigos, né? Isso, então, como o tio Dal falou, esses inimigos dele. Você se lembra que eu falei que os inimigos de Sansão eram inimigos de Deus também? E do povo de Deus? Então, aí pegaram ele, botaram ali, e a gente sabe que Sansão, desde quando ele nasceu, que Deus escolheu ele para ser, vamos dizer assim, um herói de Israel, né? Esse herói a gente chamava aí, naquela época chamava de juiz, mas vamos chamar ele de um herói de Israel, né? Para livrar o povo de Israel da mão dos inimigos. Então, vocês sabem disso, que Deus escolheu ele. E agora a Sansão, por desobediência, por ter desobedecido a Deus, estava nessa situação tão triste, preso, amarrado nas colunas, como o Dal falou, e o povo inimigo dele fazendo festa e zombando dele. Zombando, dizendo, Sansão, você agora é fraco, Sansão, você agora está careca, Sansão, você está cego, agora cadê sua força? Cadê o seu Deus? Estavam zombando dele. E aí Sansão, muito triste, sabe o que ele fez? Ele orou a Deus. Ele lembrou que ele tinha um Deus que dava força a ele, e que esse Deus é um Deus verdadeiro, poderoso, e também um Deus o quê? De amor. E ele disse a Deus que ele não queria que aqueles inimigos estivessem zombando dele, de Deus. Que aqueles inimigos estavam fazendo aquilo e estavam dizendo que Deus era fraco, que Deus não tinha poder. Então, Sansão orou para Deus e pediu a Deus que desse força de novo a ele poder derrotar os inimigos. E aí, sabe o que Deus fez? Será que Deus ficou chateado com Sansão e disse, não vou te ajudar não porque você me desobedeceu? Será que Deus fez isso? Hein, crianças? Não, né? Ele não fez isso por... Força ele. Deu força a ele, isso. E por que Deus deu força a ele? Deus gostava de Sansão? Gosta de Sansão? porque Deus gosta de Sansão. Desde quando ele estava lá na barriga da mãe dele, lembra? Deus escolheu ele. Então, Deus amava Sansão, como ama todos nós. E aí, foi o que Deus fez? Deu força a ele. Pela última vez, Sansão conseguir derrotar os inimigos de Deus. E aí, quando Deus deu a força a ele, de novo, o Espírito de Deus veio sobre ele, ele pegou e empurrou as colunas que estavam sustentando todo o prédio, onde estavam todo mundo lá dentro festejando e fazendo festa e zombando de Sansão e de Deus. E Sansão empurrou as colunas com muita força e as colunas caíram e todo o telhado e as paredes do prédio onde eles estavam caiu sobre todo mundo e todo mundo morreu, inclusive Sansão, né? Inclusive Sansão. Então Sansão fez o que ali? Ele deu a vida dele para poder derrotar os inimigos do povo de Deus e os inimigos de Israel.
Aí a figurinha aí, ó. Sansão empurrou as colunas com força, as colunas se quebraram e caiu. Está vendo lá atrás os inimigos dele? Todos foram derrotados. E ninguém mais zombava de Deus, porque foram todos derrotados. Então, Sansão fez o seguinte, ele deu a vida dele, porque ele também morreu, para poder salvar e derrotar os inimigos do povo de Israel. Agora, né, isso aí foi Sansão. Lembre-se que a gente está dizendo que Sansão é um herói. Mas a gente tem um super-herói, que ele fez uma coisa parecida, mas melhor ainda. Melhor ainda por nós. Ó, a gente tem um que ele deu a vida dele para nos salvar do nosso inimigo, né? A morte, né? O pecado e a morte, que é nosso inimigo. Todo mundo aqui tem medo da morte. Eu também tenho medo da morte. A morte é inimiga nossa. Eu não quero morrer. Alguma criança quer morrer? Alguma criança? Não. Não. Então, a morte é nossa inimiga. Mas teve um super-herói que morreu para nos salvar, nos livrar da morte desse inimigo. Alguma criança sabe o nome dele? Jesus. Jesus. Isso. Jesus. Nosso Senhor Jesus. Isso. O Seu Jesus, ele também deu a vida dele para nos livrar dos nossos inimigos, a morte, e nos dar a vida. Onde foi que ele fez isso? As crianças lembram? Quando Jesus... Na cruz. Na cruz do Calvário, não foi? Isso. O Senhor Jesus deu a vida dele ali, morreu numa cruz, para também nos livrar a todos nós do inimigo nosso, que é a morte, né? O pecado e a morte, que é inimigo nosso. O Senhor Jesus morrendo ali na cruz nos livrou. Então, essa historinha aí de Sansão, né? É como se fosse assim uma figura, né? Uma sombra, uma imagem bem fraquinha de uma coisa que nosso Senhor Jesus fez, que é verdadeira, que foi muito maior, muito melhor, porque Sansão ali só derrotou aqueles inimigos ali, os filisteus. Mas o Senhor Jesus, ele derrotou todos os inimigos nossos, mais poderosos, a morte, a Satanás e o pecado. Então, o Senhor Jesus derrotou todos eles, esses inimigos aí. Então, hoje, viu, crianças, todo aquele que crê em Jesus, no que ele fez por nós, então, tem a vida, o inimigo, a morte, não vai ter mais poder sobre nós. Lembra que os inimigos de Sansão dominaram ele, amarraram ele, furou os olhos dele para ele não ver. Lembra que os inimigos de Sansão fizeram isso? É a mesma coisa. Aquela pessoa que não crê em Jesus, ela vai ficar assim, dominada pelo inimigo, amarrado, cego, sem conseguir ver a verdade de Deus, ver o que é o amor de Deus, vai ficar escravizado por esse inimigo que é o pecado, a morte e Satanás. Então, todo aquele que não crê vai continua nessa situação. E o Senhor Jesus, ele nos livrou dessa situação. Ele nos deu a libertação desse inimigo que é a morte, que é o pecado, que é Satanás. O Senhor Jesus fez ali na cruz, dando a vida dele por nós. Agora, tem uma coisa que a gente sempre tem falado aqui. Jesus é o nosso super-herói. Ele fez uma coisa muito maior do que Sansão. Jesus morreu na cruz. E depois de 3 dias, o que foi que aconteceu? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então, muito bem. Sansão está morto, viu? Sansão morreu e ele está morto. Até hoje ele está morto. Foi sepultado, né? E a alma, o espírito dele está com Deus, está com o Senhor. Mas o Senhor Jesus, ele morreu e depois de 3 dias, ele ressuscitou. Sabe quem ressuscitou Jesus? Alguém sabe dizer quem ressuscitou Jesus?
Deus, Deus. né? Deus. Isso, o Pai. Isso, Deus, o nosso Pai, o Pai do Senhor Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. Ele amou a todos nós, e amou o Senhor Jesus, e se agradou do que o Senhor Jesus fez, que foi, deu a vida dele por nós, para nos salvar. Então, Deus se agradou daquilo que Jesus fez, e ressuscitou a Jesus. Vocês sabem o que é ressuscitar, crianças? O que é ressuscitar? Viver de novo. Reviver, voltar à vida. Isso, então, Deus... Voltar à vida. Isso, então Deus ressuscitou o Senhor Jesus, né? E levou ele, pegou o Senhor Jesus e levou ele para estar com ele lá, do lado dele, eternamente. Então, o Senhor Jesus está vivo, ele está vivo, né? Sansão morreu, está morto, né? Porque ele é um homem como nós, era um homem como nós. Mas o Senhor Jesus não, é o Filho de Deus, o verdadeiro Deus. Então ele morreu e Deus ressuscitou ele e ele está vivo. Então, por que Deus fez isso? Porque Deus amou ao seu Filho e amou a todos nós. Então, crianças, vocês podem ficar tranquilas. Se você crê em Jesus, né? O Senhor Jesus está lá do céu, né? Ele está lá à direita de Deus, ele olha por você, ele vai cuidar de você, vai cuidar do seu pai, sua mãe, vai te dar tudo o que é bom e agradável. Então, a gente tem que crer no Senhor Jesus, tá bom? Porque o Senhor Jesus fez isso por nós. Então, essa foi a historinha de Sansão, que fez isso lá pelo povo dele, e ele orou a Deus, e Deus atendeu o pedido de Sansão, porque Deus amava Sansão. Então, tem outra coisa para vocês aí, outra lição para vocês, crianças. Sansão não foi desobediente? Sansão foi desobediente? Sim. Foi desobediente. Mas, quando chegou ali no final da história, que Sansão clamou a Deus, pediu a Deus força de novo, Deus abandonou ele? Não. 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 Sabe o que isso nos diz? Não. Que Deus... Não. Isso nos diz que Deus nos ama. E se a gente, mesmo a gente sendo desobediente, se a gente chegar e falar com Deus e dizer a Ele que a gente errou, que a gente foi desobediente, sabe o que Deus faz? Ele vai nos perdoar e vai nos amar. Então, quando a gente crê em Jesus e tem esse Deus como nosso Pai, né? A gente nunca vai perder essa bênção, essa alegria, esse amor de Deus, ele nunca deixa de nos amar. Ele sempre vai nos amar. Mas se a gente desobedece, se a gente faz alguma falha que não agrada a ele, a gente tem que falar para ele, como Sansão falou, Deus, me dá força de novo. Sansão foi lá e falou para Deus, pediu a Deus para dar força de novo a ele. Ele reconheceu que ele foi desobediente e por isso ele ficou fraco. Então ele voltou de novo para Deus, arrependido ali, confessou a Deus, pediu a Deus para dar força de novo. Então todos nós, mesmo a gente sendo filho de Deus, a gente pode desobedecer, a gente pode fazer alguma coisa que Deus não vai gostar. A gente vai fazer alguma coisa, uma traquinagem, né? Vocês não fazem traquinagem, não é verdade? Ou fazem? Fica todo mundo calado, ó. Todo mundo caladinho. Isabel tá caladinha aí. Isabel, você não faz traquinagem não, né, Isabel? Hein? Faz ou não faz? Às vezes. Às vezes, tá vendo aí? E Thalita? Thalita faz traquinagem? Eu não sei. Hein? É o quê? Não. Não faz, não? Oi, Deus tá vendo tudo, viu? Deus sabe de tudo. Às vezes a gente faz traquinagem, até eu faço, às vezes, traquinagem, até eu. É. Certo. Mas aí, o que é que a gente tem que fazer se a gente faz a traquinagem, se a gente é desobediente? O que é que a gente tem que fazer? Oi? Algumas vezes Se a
faz uma traquinagem, o que tem que fazer? Falar com quem? Hein? Isso. A gente fala com Deus, fala que a gente traquinagem e que a gente está arrependido, que não queria fazer mais aquilo, e deixa, e não faz mais. E Deus vai se alegrar e vai te perdoar. E se você fizer traquinagem na sua casa, você vai falar com Deus e vai falar com quem mais? É só com Deus que você tem que falar? Minha mãe e meu pai. Hein? Ah, tá bom. Tem que falar com mamãe e papai também. Porque papai e mamãe também amam vocês, né? E não vai chegar e pegar vocês e jogar fora. Você não é mais meu filho. Não, papai e mamãe não vai fazer nunca isso. Papai sempre vai amar vocês como filhos de vocês. Eles sempre vão te amar. Então, mas aí vocês têm que falar com ele. Eles vão cuidar de vocês para que vocês não façam mais isso. Certo? Então, Deus também é assim com a gente. Ele nos ama, né? E se a gente faz alguma coisa que deixa ele triste, a gente tem que falar com ele. Tem que falar com Jesus, tem que falar com Deus e dizer a ele, para ele nos perdoar e ele, assim, ficar alegre, ficar feliz com a gente. Então, Sansão fez isso lá no final da história, viu? Né? Ele fez isso. Ele falou com Deus, pediu a Deus força e Deus deu força a ele, né? Porque Deus amava Sansão. Apesar de ele ter desobedecido, ele confessou, ele reconheceu que errou e pediu a Deus força e Deus deu força a ele. Tá bom, crianças? Dal? Tá bom. Ô, Dal, você também é traquino, Dal? Você faz traquinagem também, às vezes? Quando eu era criança, eu não fazia traquinagem pouca, não, viu? Eu fazia, ó, um bocado. Irmão, Ô, não tô traquinando, não. tá certo, viu? Tô vendo, ó, Traquinagem. com esses olhos aqui, ó, tô vendo. Faço um vezes um monte. Um monte? Nossa. Eu não faço traquinagem, não, né, Adrian? Ele tá dizendo que faz às vezes um monte. Ah, às vezes um monte, certo? Pronto. O nosso horário já chegou. São 9h04. Ô, Wesley, dá tempo de fazer alguma perguntinha? Ou a gente fazer ou eles fazerem? Será que dá, Wesley? Ô, Ramon, o que é que acha? Acho que dá para fazer uma ou duas perguntas, dá, né? Não é não, Ramon? O que é que você acha? Alguma criança tem alguma dúvida? O que foi falado? Sansão. Não? Ó, aí são bons alunos, viu? Todo mundo aprendeu. Não, que eu tenho duas perguntas. Aí eu tô tentando pensar qual foram essas duas perguntas. Bel, Isabel tem duas perguntas, é isso, Ramon? Eu entendi aí? Ela está tentando lembrar as perguntas aqui, que ela não lembra. Ah, então vai lembrando aí, vai lembrando. Tá comendo muito queijo, Bebel. Tem que comer queijo, mas com um pouquinho de mortadela. Enquanto isso aí, a gente pergunta, né? Se alguma Então, vou criança- fazer duas perguntas só, né? Para não ir muito tarde, né? Eu vou perguntar aí, ó, alguma criancinha se lembra qual foi o nome da mulher responsável, né, que foi que Sansão ficou fraco e acabou desobedecendo a Deus. Quem foi essa mulher? Dalila. fala, Dalila. 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 Aí, ó, tá vendo todo mundo tá vendo? Dalila. 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 Todo mundo atento aí. Ó. E aí, Mara, tem alguma pergunta aí, Mara, para as criancinhas? Jefferson e Mara aí?
Maria. Oi. Alguma perguntinha para as crianças aí? Ah, por que que Sansão era forte? O Viram? Deus. Jesus. Porque Deus ajudou. O cabelo era forte. Deus defenda ele. Porque Deus ajudou Isso, ele. muito bem. Isso. Todo mundo sabendo. Muito bem. Muito bem, parabéns aí para as crianças. Aí, Dal, 2 perguntas. Bel já lembrou as perguntas dela ou não lembrou? Eu tô tendo ainda. Vai Tá pensando? coisa aí. Tá pensando? Quando você lembrar, você anota no papel aí, ó, e depois pergunta. Nossa, Bebel, quanto queijo, viu? 2 quilos de queijo. Eu não como não, eu tô queijo não. Não, O meu queijo já acabou. queijo acabou, foi? Ô, amor, compra queijo aí, amor. Não, ninguém tem pergunta. Ninguém tem pergunta? Então vamos ouvir o hino para a gente encerrar. A gente ouve o hino, depois Sim. a gente ora. Então vamos lá. Cristo ama os pequeninos como eu sou. Cristo ama os pequeninos como eu sou. Como eu mesmo sou, Ele abençoou. Cristo ama os pequeninos como eu sou. Cristo ama os pequeninos qual você. Cristo ama os pequeninos qual você. Como você é, salvo pela fé. Cristo ama